800 bilhões de dólares por ano. Esse é o valor que os Estados Unidos gastam com o seu exército. Para ter uma ideia da magnitude disso, essa quantia equivale a mais de 2 bilhões de dólares por dia ou mais de 90 milhões de dólares por hora. E o mais impressionante, os Estados Unidos gastam mais do que os 10 países seguintes combinados, incluindo potências como China, Rússia, Índia e Reino Unido. Algumas armas custam bilhões e nunca são usadas. Guerras que deveriam ter acabado há anos ainda drenam fortunas dos cofres públicos. O que está por trás desse orçamento absurdo? Mesmo sem uma guerra declarada, o orçamento militar dos Estados Unidos cresce ano após ano. Em 2001, era cerca de 300 bilhões de dólares. Hoje, esse valor quase triplicou, ultrapassando 800 bilhões. Mas o que mais impressiona é que esse aumento ocorre independentemente de crises econômicas ou mudanças políticas. Presidentes de diferentes partidos, sejam democratas ou republicanos, mantêm essa tendência de alta. Muitos acreditam que isso se deve à forte influência do lobby militar industrial, que pressiona congressistas para aprovar mais verbas. Além disso, o argumento da segurança nacional é frequentemente usado para justificar gastos exorbitantes, mesmo quando não há ameaças diretas. O resultado é um orçamento que drena recursos públicos e beneficia grandes corporações. Afinal, por que os Estados Unidos gastam tanto se não enfrentam guerras diretas como no passado? Os maiores beneficiados pelo orçamento militar dos Estados Unidos são as gigantes da indústria de defesa. Empresas que lucram bilhões com contratos para produzir caças, mísseis, navios de guerra e armamentos de ponta. Mas o problema não é apenas o lucro exorbitante. Muitas vezes, esses contratos são fechados sem concorrência, garantindo monopólios para essas corporações. Além disso, políticos e militares aposentados frequentemente entram para o conselho dessas empresas, criando um ciclo vicioso onde os mesmos que aprovam os gastos depois lucram com eles. Em 2021, o Pentágono não conseguiu justificar 6,5 trilhões de dólares em despesas, um verdadeiro escândalo que passou praticamente sem consequências. Além disso, projetos bilionários como o caça F-35 frequentemente apresentam falhas e atrasos, mas continuam recebendo dinheiro público. Em outras palavras, o governo americano está constantemente despejando dinheiro no setor militar sem transparência, enquanto cortes são feitos em saúde, educação e infraestrutura. Os Estados Unidos gastam bilhões em armas que, em muitos casos, nunca são usadas. O próprio F-35, por exemplo, é um dos programas militares mais caros da história, com um custo total estimado em 1,7 trilhão de dólares ao longo de sua vida útil, e um único bombardeiro B-2 Spirit custa cerca de 2 bilhões de dólares, o equivalente ao PIB de alguns países pequenos. Mesmo assim, muitos desses projetos são considerados problemáticos. O F-35, por exemplo, enfrentou mais de 800 falhas técnicas, incluindo problemas no software, dificuldades de manutenção e falhas em combate simulado. Mesmo com esses problemas, os Estados Unidos continuam investindo bilhões em novas versões dessas armas, garantindo que o dinheiro público continue fluindo para gigantes da indústria bélica. Nenhum outro país possui uma presença militar global tão extensa quanto os Estados Unidos. Atualmente, o país mantém cerca de 865 bases militares em mais de 130 países, cobrindo todos os continentes. Esse número é muito maior do que qualquer outra nação no mundo, e manter essa estrutura consome uma parte gigantesca do orçamento militar. Só em 2023, os Estados Unidos gastaram mais de 55 bilhões de dólares apenas na manutenção dessas bases. Mas qual é a real necessidade dessa rede militar global? Para muitos especialistas, a justificativa é a estratégia de projeção de poder, permitindo que os Estados Unidos intervenham rapidamente em qualquer região do planeta. No entanto, essas bases frequentemente geram tensões diplomáticas, protestos locais e até mesmo conflitos, como o que aconteceu com bases americanas no Oriente Médio atacadas por grupos extremistas. Além disso, há questionamentos sobre se esses gastos são realmente essenciais ou se poderiam ser realocados para necessidades internas mais urgentes. Os Estados Unidos já gastaram mais de 8 trilhões de dólares em guerras desde o 11 de setembro de 2001. O conflito no Afeganistão, por exemplo, durou 20 anos e custou aproximadamente 2,3 trilhões de dólares, apenas para terminar com o Talibã reassumindo o poder.
A guerra no Iraque custou cerca de 1,9 trilhão, com saldo de centenas de milhares de mortos e uma instabilidade permanente na região. E não para por aí. Os Estados Unidos também investem bilhões em operações militares na Síria, Iêmen, Somália e outras partes do mundo. O problema é que, muitas vezes, essas guerras são travadas sem um objetivo claro e sem uma estratégia de saída, tornando-se verdadeiros poços sem fundo de dinheiro público. Enquanto isso, gigantes do setor de defesa lucram bilhões com a venda de armas, munições e tecnologia militar. Enquanto o governo americano destina trilhões de dólares para armamentos e operações militares, milhões de cidadãos enfrentam problemas como falta de acesso à saúde, educação cara e infraestrutura precária. Mas por que esse gasto descomunal raramente é questionado? Um dos motivos está na forte propaganda pró-militar presente em todas as áreas da cultura americana. Hollywood frequentemente glorifica o exército em filmes e séries, criando uma imagem de heroísmo e necessidade. Nos esportes, eventos da NFL, NBA e até corridas da NASCAR contam com a presença massiva de propaganda militar, patrocinada pelo próprio governo. Além disso, os videogames são uma ferramenta poderosa para incentivar jovens a enxergarem as Forças Armadas como uma opção de carreira. O terrorismo, a China, a Rússia, sempre há um novo inimigo à espreita, justificando o crescimento do orçamento militar. Desde a Guerra Fria, os Estados Unidos utilizam o medo como ferramenta para convencer a população de que gastar trilhões em defesa é essencial para a segurança nacional. Quando o comunismo caiu, a ameaça virou o terrorismo. Depois, veio a guerra contra o eixo do mal, e agora o grande vilão é a China. Mas será que essas ameaças justificam um orçamento maior que o dos próximos 10 países somados? Muitos especialistas afirmam que esse medo é, em parte, fabricado para manter o fluxo de dinheiro para a indústria armamentista. A mídia e o cinema reforçam essa ideia, criando uma percepção de perigo constante. Além disso, congressistas que aprovam esses orçamentos muitas vezes recebem doações milionárias de empresas do setor militar. Com isso, o ciclo se perpetua. Medo, mais orçamento, mais lucros para a indústria da guerra. Com um orçamento militar tão gigantesco, os Estados Unidos poderiam resolver problemas internos como infraestrutura precária, pobreza e até oferecer um sistema de saúde gratuito para todos os cidadãos. Mas isso não acontece. Será que há um interesse oculto por trás dessa escolha? Os gastos militares americanos continuam crescendo e a competição com China e Rússia está cada vez mais intensa. Será que isso levará a novos conflitos? Ou em algum momento os Estados Unidos perceberão que investir em armas pode não ser a melhor estratégia para o futuro?